Com certeza é muito decepcionante quando você vai jogar um jogo e ele não era nem perto do que você esperava, né? Mas tem alguns games que lançaram recentemente, inclusive, ao longo do ano, e valeram totalmente a pena, cada segundo. Alguns que você nem fazia ideia, mas quando chegaram foi simplesmente incrível. Então nesse vídeo eu vou te mostrar os 7 games que mais surpreenderam e você precisa jogar. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. E a gente está numa fase de muitos lançamentos no mundo dos jogos, né? E ainda bem que esse ano não foi só um ano sofrido, né? Como outros momentos conturbados, que com poucos lançamentos, né, que a gente teve, principalmente durante a pandemia, né? Onde tudo atrasou muito mesmo no mundo do entretenimento, de modo geral até, na TV, no cinema e na indústria de jogos não foi diferente. Mas em 2023 foi um ano repleto mesmo de novidades, né? E o lado bom é que teve muitas surpresas também, né? Que a gente nem imaginava. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns dos melhores jogos desse ano, aliás, alguns bem polêmicos, né? E antes de tudo, se você curte games, filmes, séries, HQs, principalmente heróis também, que a gente sempre tá falando aqui no canal, aqui no Experiência Nerd você vai encontrar tudo isso, porque eu tô preparando mais vídeos todos os dias para vocês e você só vai receber esses vídeos se você tiver inscrito no canal com o sininho ativado. Então já ativa o sininho, que me ajuda demais nesse canal que ainda não é monetizado, e ao mesmo tempo você fica informado. Então tamo junto sempre, hein? Muito obrigado para cada um que faz isso e vamos para a lista. Hi-Fi Rush! Já no início de 2023 a gente teve um jogo que não estava sendo comentado, né? Nem teve um marketing como os outros jogos sempre têm, mas já surpreendeu todo mundo por causa da temática, né? E da criatividade também, sendo um jogo em terceira pessoa que mistura o gênero hack and slash, né? Que tem esse foco no combate corpo a corpo. Então, com o gênero plataforma também incluso, eles fazem essa mescla aqui. Então a gente tem também que ir para vários pontos do mapa, que é bem vivo, aliás, né? Tem um estilo muito próprio. Aliás, esse game também me lembrou bastante o jogo Sunset Overdrive, né, da Insomniac Games. E aqui a gente tem esse tom de aventura, né, nessa história onde a gente controla um personagem que é uma futura estrela do rock, né, que passa por experimentos de uma corporação maligna e a partir disso ele recebe então um tocador de músicas mesclado no seu próprio corpo. E desse jeito então ele começa a ver tudo por uma perspectiva totalmente diferente. Então esse jogo ele tem uma proposta muito divertida, né, bem criativo e bem feito também. Foi criado inclusive por uma das maiores referências da indústria dos jogos, né, que é o Shinji Mikami, que também foi responsável pelo Resident Evil, pelo Dino Crisis e até o The Evil Within. Então, já dava para esperar, né, que o projeto ia ter bastante qualidade. E é exatamente isso que Hi-Fi Rush entrega. É um estilo bem artístico, bem diferente, né, bem único mesmo, e tem uma forte conexão com a música, né, uma inspiração também nos desenhos animados e nos quadrinhos, até nesse estilo bem diferenciado que vocês veem nas gameplays. Então, basicamente, eles se centram aqui nessa exploração desse mundo futurista, né, meio cyberpunk e tal, com vários personagens carismáticos e muitos inimigos também, como robôs e bandidos variados para você enfrentar. Tudo isso seguindo o ritmo das músicas, né, e com uma dublagem bem competente também. Então, sem dúvida, é um jogo bem inovador, né, e que vale a pena você dar uma chance. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. E quem diria, né, que o jogo que foi lançado todo quebrado lá em 2020, gerou tanta polêmica e repercussão, ia conseguir então dar a volta por cima e se recuperar bem do estrago, né? Porque agora, nessa expansão da história principal de Cyberpunk 2077, a gente tem o foco na espionagem e no suspense também no submundo criminoso, né? Agora envolvendo então o sequestro do novo presidente dos Estados Unidos. E por incrível que pareça, o jogo de 2020 ele foi sendo consertado, né, ao longo dos anos até chegar num estado bem mais saudável hoje em dia, né, sem os bugs que a gente tinha antes. E para completar, agora essa expansão vem para acrescentar ainda mais na história, né, traz novos personagens também, como o próprio Reed, que é interpretado pelo Idris Elba, né, o ator Idris Elba que também foi convidado, então assim como Keanu Reeves, para fazer uma participação nesse jogo, né. E a gente também tem várias novas regiões, né, para explorar no mapa, mais habilidades com mais armas também, mais veículos, além das relíquias também, níveis e mais novidades. E para completar, não é qualquer expansão, né? Porque é uma história de grande duração mesmo e com conteúdo totalmente novo. Então, sem dúvida, agora Cyberpunk 2077 consegue respirar finalmente, né? Resgatar grande parte do público, inclusive, né? Que eles perderam lá no passado. Armored Core Fires of Rubicon, uma das franquias mais antigas da From Software, que muito tempo ficou esquecida, né? Mas agora teve um retorno surpreendente. Até porque quando o
gênero Souls-like, né, ele começou a crescer nos jogos, esse tipo de estilo desse jogo, de mechas e tal, de robôs gigantes, né, acabou perdendo força. Então demorou mais de 10 anos agora para eles lançarem essa sequência. Mas o longo tempo de planejamento, né, que começou lá em 2016 e o desenvolvimento em si em 2019, acabou ajudando até no resultado desse jogo, né? Porque basicamente aqui a gente tem uma história super simples, até no mundo futurista e tal, apocalíptico, governado pelas máquinas, quando a humanidade já foi totalmente exterminada. E claro, só por causa dessa história e também várias mecânicas, a gente tem sim vários elementos aqui que já foram ultrapassados graficamente e tal, e a gameplay também, mas eles conseguem então se destacar e mandar bem com as incontáveis opções que você tem de personalização na criação dos mechas, né? Um grande arsenal também para combater os inimigos e os chefes ainda mais poderosos também, né? O foco na ação deixa o jogo com um fator replay, inclusive a dificuldade, né, bem desafiadora. Baldur's Gate 3, outra continuação de uma franquia que começou lá no final dos anos 90, né? Aliás, com um público bem fiel, mas que nunca tinha conseguido um nível tão alto de popularidade como agora, né? Simplesmente a maior surpresa dos últimos anos nos games e que conseguiu até ganhar o game do ano, né, da Game Awards. Então tá tendo até que uma grande repercussão ultimamente, né? Basicamente, então, Baldur's Gate é um jogo AAA, ou seja, um jogo de estrutura bem grande, né, e complexidade na produção mesmo, do mesmo jeito que acontece no cinema, né, com os blockbusters e tal, que são feitos pelos grandes estúdios, mas aqui esse jogo, que é tão grandioso assim, ele foi feito por um estúdio indie, um estúdio totalmente independente. E além disso, o Baldur's Gate 3 é um jogo de turno, né, aqueles jogos de estratégia, sabe? E esse tipo de jogo, por muito tempo, né, foi totalmente abandonado pela indústria de jogos, mas agora esse jogo ele foi tão bem feito, né, chamou a atenção de todo mundo. Então a gente já dá para esperar também mais jogos desse tipo, né? E basicamente a história adapta parte do mundo de Dungeons and Dragons, né, mas uma visão própria da realidade, da fantasia conhecida dos RPGs. Então eles vão misturando várias mitologias. E o gameplay ele tem um foco na narrativa, né, mas ao mesmo tempo ele consegue ser bem viciante também e inovador. É surreal que uma equipe mais reduzida como essa, né, conseguiu fazer um jogo com tantos detalhes, porque foram mais de 200 horas de cinemática que foram feitas aqui para esse jogo, né, com inúmeros diálogos mesmo e possibilidades infinitas de desfecho para a história. E sem contar a construção dos personagens, né, porque foi um roteiro de mais de 2 milhões de palavras que demorou muito para ser concluído. Vários anos mesmo eles trabalhando esse roteiro e trabalhando essas falas dos personagens, né. E mesmo com tanto trabalho, então, informação, né, o melhor de tudo é que o jogo roda muito bem, tipo, sem aqueles bugs e outros problemas de performance que a gente vê em vários jogos, né. Realmente os desenvolvedores estão de parabéns, porque até hoje eles continuam melhorando e arrumando o jogo, né, sem contar o conteúdo extra também e as atualizações que já estão disponíveis sem cobrar nenhum valor adicional por isso. Então já fica de lição também para os estúdios aprenderem, né. Eles adoram ficar colocando microtransação em tudo quanto é canto para você comprar tudo que tem no jogo, né. Sea of Stars. Pelo visto, os estúdios independentes estão realmente dominando essa lista, né? Porque Sea of Stars foi feito pelo Sabotage Studios e, mais uma vez, um jogo de combate, né? Por turno, focado num estilo artístico, bem único, inclusive, com uma gameplay em 2D. E a história se passa, então, nessa realidade medieval, onde a gente conhece um mundo fascinante mesmo, com as paisagens mais lindas que você pode imaginar. E personagens super carismáticos também, né? Que a gente controla um grupo de 6 heróis que precisam sobreviver, então, nesse mundo fantasioso, lutando contra vários tipos de monstros e criaturas malignas. É isso, galera. Se você está procurando um jogo com muita criatividade e divertido, Sea of Stars vai ser exatamente isso. Lies of P. Uma ideia que ninguém imaginava que poderia ser aproveitada, mas foi, né? Basicamente, os desenvolvedores que são muito fãs da From Software, né, pegaram então a obra do Pinóquio, que já ficou em domínio público há um bom tempo, né, e criou em cima disso um jogo Souls-like, chamado Lies of P. E a intenção deles, né, era aproveitar essa história do Pinóquio, essa ambientação, né, desse mundo, para criar uma história totalmente diferente. Claro que Lies of P tem também um gameplay que a gente já conhece dos primeiros Dark Souls, né, e tem também problemas na gameplay. Mas querendo ou não, eles conseguiram mesmo dar uma identidade muito própria nessa ideia bem bizarra, né, que eles tiveram. Então é uma história bem interessante, até com muitas referências, que consegue incluir muito bem essas mentiras do Pinóquio, né, na gameplay, que é bem viciante também, com várias possibilidades de estratégias bem diferentes para lidar com os chefes, né. E também tem muita variedade de arsenal e nas armas, né. E o design dos personagens, a trilha sonora, tudo funciona muito bem.
Marvel's Spider-Man 2, um dos jogos mais polêmicos dessa lista pra mim, né, porque eu sempre fui muito fã do Homem-Aranha, então o meu hype pra esse jogo tava fora do normal, né, até porque eu achei incrível mesmo a profundidade que eles deram pro Peter lá no primeiro jogo, né, de 2018, pegando mesmo a essência do personagem, né, focando muito no drama pessoal que ele tem. Então, querendo ou não, muita coisa me surpreendeu também no segundo jogo, mas a verdade é que muitos detalhes da história também decepcionaram bastante. Então, eu pensei muito se esse jogo merecia mesmo aparecer aqui nessa lista, porque é meu personagem favorito, né, e eu esperei tanto tempo por esse lançamento, então por mais que a história tenha seguido então para um caminho que eu não queria muito, eu acho que pela jogabilidade do jogo, que melhorou e teve uma evolução mesmo em comparação ao primeiro de 2018, eu acho que valia a pena a menção aqui. Aliás, as novas mecânicas, né, conseguem deixar o jogo bem divertido mesmo de jogar, né, muito legal essas mecânicas que eles incluíram, como a transição instantânea dos personagens, as asas de teia, né, indo muito mais rápido pela cidade, com um mapa muito maior também, com as novas áreas do Brooklyn, Queens e Coney Island, né, e também umas novas possibilidades para o combate, com novos ataques especiais para o próprio simbionte, né, que luta de um jeito bem diferente. E para completar tudo isso, né, eu acho que um ponto muito positivo também, como foi no primeiro, é que o Will Lowenthal, como Peter Parker, a dublagem dele é simplesmente impecável, né, o cara nasceu para fazer esse personagem. Mas o maior problema para mim, então, é que a história trata sobre o equilíbrio da vida dos personagens, né? Mas os roteiristas, pelo menos para mim, eles não conseguiram dar tanto equilíbrio assim na personalidade, nas atitudes do próprio protagonista, que é o Peter, né? Ou deveria ser, pelo menos, né? Já que toda hora eles tiram ele de cena, sabe? E em momentos ridículos também, né? Que ele é propositalmente nerfado e acaba sendo salvo, então, por outra pessoa. E não que tenha problema também ele ser salvo pela Mary Jane, pelo Miles, né, outros personagens, mas parece que eles tiraram, né, esse fato da independência do Peter, né, de resolver as coisas sozinho aqui, tipo, o que ele fazia no primeiro jogo, né. Mas várias vezes esse Peter aqui desse segundo jogo, ele não parece então o mesmo do primeiro, parece super inexperiente, sabe, confuso mesmo, perdido, e nem é por causa também que ele tá com o simbionte, porque isso continua em vários momentos, até o que quando ele já se livrou do simbionte ou até antes. Então parece que eles desmerecem o personagem para poder crescer os outros, sabe? Sendo que isso nunca foi necessário de verdade, né? Você pode fazer todos crescerem juntos. E para completar, os vilões também do Sexteto Sinistro, né? Eles acabaram sendo bem desperdiçados também. Então, querendo ou não, eu acho que esse jogo ele entra na lista, né? Surpreendendo negativamente pelas decisões da história, com o Peter e os outros personagens, mas também entra surpreendendo positivamente por causa da jogabilidade, que é muito boa. E aí, concorda ou discorda? Tem algum jogo que faltou nessa lista? E tem algum que entrou nessa lista, mas não merecia? Quero muito saber a sua opinião aqui embaixo. E já aproveita e não esquece, se inscreve no canal com o sininho ativado, porque só se você ativar o sininho eu vou poder produzir mais vídeos de games, de filmes e, claro, de heróis também, que é um grande foco no canal. E não sai do vídeo ainda, você precisa conferir esse vídeo com os piores games que te fazem desistir de jogar. Tem o vídeo dos melhores e os maiores fracassos também, né? Clica aqui para assistir, é isso aí, valeu, falou, até mais!